rige. E nós não temos visto isso ser implementado no país. São poucos os juízos que contam com auxílio de conciliadores. Aqui eu quero trazer uma experiência. Eu estive conhecendo as cortes de mediação, as cortes de pequenas causas em alguns países. A maior no mundo, no gênero, fica nos Estados Unidos, Nova York, em Manhattan. E esta corte, ela tem 3 juízes togados, na nossa terminologia. E tem 1.200 conciliadores. Cada juiz tem multiplicado a sua capacidade em 400 vezes. Pô, por que isso acontece? Eles julgam quase 200 mil causas por ano. E aí você diz, não, isso é impossível de acontecer. Mas não é impossível. Se eu sozinho faço 10 audiências por dia, se eu for auxiliado só por 10 conciliadores, eu vou fazer 110. Se for auxiliado por 20, vou fazer 200 e tantas. E assim por diante. Então, é fundamental o uso dos conciliadores. Né? No âmbito da justiça do trabalho, ainda há uma resistência em relação à utilização de conciliadores em face da eliminação do classista. Mas o conciliador é diferente do classista. Me parece que conciliador, o próprio Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente à CLT, pode permitir, talvez, que o juiz possa se livrar um pouco dessas questões e possa se dedicar, aí sim, mais tempo àquelas questões que precisam de efetivo julgamento. Beto. Professor Roberto e eu combinamos para a gente ir fazendo imperativamente. Eu acho que eu estou descumprindo o nosso acordo. Em relação a esse ponto, acho que vale mencionar que, dentro de um Estado democrático de direito, o que se propõe é que o papel do juiz seja um de gestor de conflitos. Né? Então, a preocupação tem que ser muito mais em como resolver adequadamente os conflitos, e aí valeria a pena comentar sobre lide sociológica, eu acho que isso. Os conflitos, como eles são apresentados pelos nossos usuários, né, do que simplesmente atender uma expectativa de corregedoria de número de sentenças prolatadas. Né. Então, a nossa preocupação tem que ser de maximizar o nosso potencial de pacificação, né, gerir melhor. A preocupação que vai ser discutida com mais calma só com os juízes trabalhistas é exatamente de como desenvolver um processo autocompositivo eficiente e que as partes possam ser adequadamente atendidas. Nós sabemos, todos aqui estamos em casa, podemos dizer com bastante franqueza, que a parte não é bem atendida numa autocomposição se ela se realiza em 5 minutos ou em 10 minutos. Né? A ideia é como vamos atender adequadamente os nossos usuários com os recursos humanos limitadíssimos que temos num Estado em desenvolvimento, que é o Brasil. Então, quer dizer, nós temos um número limitado de juízes? Temos. Mas nós temos também alguns estados brasileiros com soluções muito criativas. Então, aproveitar essa oportunidade para discutir um pouquinho. Aqui a valorização dos juizados especiais é uma necessidade. Nós que integramos o FONAGE desde o primeiro momento, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o que a gente percebeu é a perda de bons juízes comprometidos com a conciliação, que foram embora do juizado especial, porque não eram valorizados pelos tribunais. Né? E foram embora mesmo. Né? O tribunal, na leitura, lá no órgão especial, na promoção dele, disse assim, não, esse juiz é do juizado especial, ele só dá aquelas sentencinhas lá. Isso aí é juiz do juizado especial. Né? E aí eu lembro que, em determinado momento, eu estava fazendo uma pesquisa para o meu livro, a minha dissertação de mestrado, e eu estava falando de lide sociológica e lide processual. Lide processual é aquilo que é trazido para o processo. Lide processual. Foi trazida pelo processo pelas partes. E aí eu estou lendo ali, a petição inicial, a contestação. São os limites da lide lá, do artigo 160 do Código de Processo Civil, ou do código lá da 460 do Código de Processo Civil, quando a gente tem que julgar nos limites do pedido. Nós não podemos julgar mais nem menos, nós temos que ficar limitados àquilo. Bom, lide processual. Aí eu estou lá no juizado especial com várias audiências. Várias audiências. Nós estávamos com, acho que estavam umas 4 audiências ou 5 audiências de instrução e julgamento. E aí, eu estava na terceira audiência ainda, tinha mais 2 para fazer. E aí, recebo uma lide processual, ou seja, conserto de uma máquina de lavar, R$37. Falei, isso aqui vai ser tranquilo. Vou fazer uma conciliação aqui, mas não tenho a menor dúvida. Aí, quando eu entro na sala para fazer a conciliação, um cidadão está virado para um lado, e o outro exatamente virado para o outro lado. Um de costas para o outro. Daí eu já entrei, tive que bater assim, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? O meu nome é Roberto Bacelar, eu sou juiz aqui do Juizado Especial. Vamos conversar um pouquinho aqui? E aí eles não se olhavam. Né? Aí já é uma leitura que nós vamos fazer depois, como técnica. O corpo fala, né?
O corpo já estava dizendo tudo. E aí vai, e eu tentando conversar com eles, escuta, eu queria saber, vamos tentar resolver isso? Alguma possibilidade de a gente fazer um acordo, uma proposta que o senhor possa fazer? E foi tentando, e ninguém falava nada. De vez em quando eu ouvia assim, um deles assim, eu só quero que ele me pague o que ele me deve. Assim, seco assim, só quero que ele me pague o que ele me deve. Daí, tá, vamos tentar, e tentei insistir, nada. Daqui a pouco o cidadão, um deles levanta assim, sabe do que? 37 que ele está pedindo, está aqui, ó. 37, uma em cima da outra, está aqui, não quero mais me incomodar com isso, chega. Aí, eu peguei o dinheiro, R$37, passei para o cidadão, bom, então está resolvido, então tá morrendo de pressa, embora não pudesse demonstrar para eles que eu estava com pressa, porque senão eles paravam de me escutar. Isso é uma técnica também, né? Se eu estivesse ali com muita pressa, eles interrompem a comunicação comigo. E eu, então, bom, está tudo resolvido. Daí eu falei, está tudo certo então, senhor? Aí ele me olhou e disse assim, doutor, segue o processo. Aí eu olhei de novo, falei, mas tem alguma correção, tem alguma coisa que o senhor me pediu? Não, segue o processo, doutor, segue o processo. Não tem correção não, mas segue o processo. Aí, eu falei, bom, se eu sou um juiz tradicional, eu podia tomar uma posição tradicional, né? E podia dizer assim, isso aqui não é um circo, eu não sou um palhaço, fora daqui. Vocês estão pedindo R$37, fora daqui, tem mais audiência para fazer. Opa, um juiz que se exacerbou na hora de... Não, pelo amor de Deus, tinha alguma coisa errada naquele troço ali. Daí, eu parei para um cafezinho. Falei, vamos parar, vamos tomar um café ali. E aí, tentar identificar o sentimento daquele cidadão. E aí, uma técnica de mediação que a gente vai adotar na conciliação. E é você, seu Alfredo, eu estou vendo que o senhor está um pouquinho nervoso, o senhor está um pouco... magoado. Estou magoado. Opa, o senhor está magoado. Estou magoado. Mas o que aconteceu? Uma amizade de 40 anos vai acabar com R$37? Opa, amizade de 40 anos. Mas é uma lide processual. R$37 conserto de uma máquina de lavar. Daí ele começou a conversar. E foi soltando assim. As mulheres ainda se dão. Né? Eu batizei o filho dele, ele batizou meus filhos. Não sei o quê. E já era um compadre. E aí vai indo. E daqui a pouco eles resolveram a questão. Daí um olhou para o outro e falou assim, você lembra aquela vez que eu emprestei o carro para você, você desdenhou do meu carro? Daí o outro, esse era o problema. Tá? Daí, mas pelo amor de Deus, quando você me emprestou o carro foi tão bom para mim. Quando eu falei do carro não foi por mal, você me perdoa, você me desculpa, se abraçaram, choraram. Tá? Daí eu falei, pessoal, agora eu posso mostrar que eu estou com pressa, né? Porque eu tenho mais audiência. Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar para a sala que eu tenho que fazer a minha sentencinha, né? Vou ter que voltar lá, fazer uma sentencinha homologatória. Quanto eu lhe devo? Até logo, doutor, até logo. Foram embora. Foram embora, não quiseram escrever. Foram embora. Onde acontece a pacificação, onde se resolve a lide sociológica, o verdadeiro interesse é desvendado, não precisa escrever nada. E eles foram embora. E eu fiquei lá com o processo. Sou um péssimo juiz para a corregedoria, porque eu não dei nem mesmo uma sentencinha. Porque aquele processo vai ficar pendente. Nem a sentencinha homologatória não pude dar, porque eles foram embora. Então é importante, eu acho que a conscientização dos próprios tribunais, e hoje o Conselho Nacional de Justiça está chamando os tribunais para terem a percepção de que é importante valorizar os juizados especiais. Para isso nós temos alguns desafios. Termina essa primeira conversinha nossa com alguns desafios que eu quero trazer em tópicos. Né? E aí nós vamos dar uma espreguiçadinha para iniciar a próxima etapa. Esses são os nossos desafios. Primeira coisa, não ter vergonha de dizer que nós precisamos da mediação. Não é só coisa de psicólogo, não. Não é só coisa de psicólogo. Quando nós pisamos no chão de manhã, nós sabemos que nós vamos resolver conflitos. Então nós precisamos estudar o conflito. Nós vamos ter que pensar que o conflito nasce, que ele se desenvolve, que ele tem um período de maturação e ele tende a se extinguir ou ser administrado. A importância da interdisciplinaridade. Aqui eu trago a expressão trans também, porque trans é uma expressão em construção, uma visão sistêmica, que é a ideia de que